Antes que houvesse qualquer estrela no céu, antes que a luz sequer existisse, havia um silêncio que não era som, um escuro que não era escuridão. Havia o nada. Mas mesmo essa palavra, nada, falha em capturar o que realmente significa a ausência de tempo, espaço, energia ou matéria. O que existia antes do universo não pode ser descrito pelas leis que hoje regem a realidade, pois até o tempo, tal como o compreendemos, teve um começo. Antes desse começo, não havia segundos a contar, nem distâncias a medir. Não havia partículas vibrando, nem campos pulsando. Não havia sequer vácuo. Apenas um estado que a física ainda tenta entender. Um pré-universo onde talvez só as possibilidades dormiam. Os físicos chamam esse momento de T0, o tempo zero. O limiar absoluto entre o não ser e o ser. É o instante mais desafiador da cosmologia moderna. Nenhuma equação é capaz de descrever com precisão o que veio antes do Big Bang. Não porque nos faltem dados, mas porque os próprios conceitos de antes e tempo se tornam irrelevantes. A relatividade de Einstein diz que tempo e espaço são entrelaçados, o chamado tecido do espaço-tempo. E esse tecido só começou a existir com o próprio universo. Isso significa que perguntar o que havia antes do Big Bang é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A pergunta, embora intuitiva, perde o sentido diante da estrutura da realidade. E ainda assim, há teorias ousadas. Algumas propõem que o nosso universo é apenas uma bolha dentro de um multiverso infinito, onde universos nascem e morrem como ondas em um oceano cósmico eterno. Outras sugerem que o Big Bang foi apenas a transição de uma fase anterior do universo, como um colapso seguido de renascimento, o chamado Big Bounce. Há até hipóteses que envolvem flutuações quânticas do vácuo absoluto, onde a própria realidade pode emergir espontaneamente a partir de um ponto de instabilidade. Mas tudo isso ainda é especulação teórica, alimentada por matemática avançada e a ousadia do pensamento humano. O mais extraordinário, porém, é que esse instante inicial, esse momento indescritível, deu origem a tudo o que conhecemos. Cada galáxia, cada planeta, cada átomo do nosso corpo foi moldado pelas consequências daquele primeiro suspiro do universo. O que era nada se tornou tudo. O silêncio se tornou vibração. O vazio se tornou luz. E mesmo que nunca compreendamos plenamente o que veio antes do tempo, o próprio fato de estarmos aqui, tentando entender, é um testemunho da grandeza do que surgiu do invisível. Cada batida do coração, cada raio de sol, cada partícula que nos compõe é herança daquele primeiro instante absoluto, do nascimento do próprio existir. Diante desse mistério, talvez a pergunta mais importante não seja o que havia antes, mas por que algo existe em vez de nada? Essa questão filosófica e científica ao mesmo tempo permanece sem resposta definitiva e talvez jamais seja respondida. Mas enquanto os telescópios varrem os céus em busca de pistas e os físicos mergulham em equações que tentam unir o infinitamente grande com o infinitamente pequeno, nós seguimos fascinados. Porque entender o início absoluto não é apenas conhecer o universo, é de alguma forma tentar compreender o milagre de estarmos vivos dentro dele. Em um instante inimaginavelmente breve, há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo o que viria a existir, matéria, energia, espaço e tempo, surgiu de um ponto infinitamente denso e quente. Esse evento, conhecido como Big Bang, não foi uma explosão no espaço, mas de uma expansão do próprio espaço. Não houve som, nem luz no início, apenas a liberação repentina e colossal de energia que começou a empurrar os limites da realidade em todas as direções. O universo antes inexistente iniciou sua jornada não em um lugar, mas em todo lugar ao mesmo tempo, pois não havia um fora do qual ele pudesse se expandir. Durante os primeiros trilionésimos de segundo, o universo era menor do que um átomo e mais quente do que qualquer estrela que jamais existirá. Temperaturas trilhões de vezes superiores às do núcleo solar tornavam impossível a existência de qualquer forma de matéria estável. O que preenchia o cosmos era um caldo denso e furioso de partículas fundamentais, quarks, leptons, fótons,
todos emergindo, colidindo, aniquilando-se e se recompondo a cada fração de segundo. Mas o mais extraordinário é que, mesmo nesse caos fervente, as leis da física já estavam ativas. As constantes fundamentais, como a velocidade da luz, a gravidade e a força nuclear, surgiram praticamente instantaneamente, moldando o comportamento de tudo o que viria a seguir. Em seguida, veio a inflação cósmica, uma fase de expansão exponencial que durou menos de um piscar de olhos, mas foi responsável por multiplicar o tamanho do universo, muitas vezes, em um tempo quase nulo. Essa inflação alisou a geometria do cosmos, eliminou irregularidades e plantou as sementes das galáxias, pequenas flutuações quânticas ampliadas a escalas cósmicas. É um dos momentos mais enigmáticos e cruciais da história do universo, pois determinou a topografia do que hoje vemos nos céus. O espaço-tempo foi esticado como um tecido sob pressão, e nessa superfície esticada, tudo começou a ganhar forma, ordem e complexidade. À medida que a inflação cessava, o universo passou a se expandir de forma mais lenta, ainda incrivelmente rápida, mas agora sob as regras conhecidas da física. A temperatura começou a cair, abrindo espaço para a formação das primeiras interações entre partículas. O universo passou então a um novo estágio, o da PASH, radiação dominante. Nessa era, a luz era tão intensa e abundante que mantinha a matéria presa em um estado de plasma. Os fótons colidiam constantemente com elétrons livres, tornando o cosmos opaco, como se estivesse envolto em uma névoa incandescente. Era um universo ainda sem estrelas, sem átomos, mas já com um futuro promissor. Esse instante inaugural não explica apenas a origem do universo, ele é o alicerce da existência de tudo. Do pó sob nossos pés aos oceanos em Marte, da luz das estrelas à química da vida. Tudo se conecta com aquele momento de expansão. O próprio tempo, que agora percebemos como algo contínuo, nasceu ali. Cada segundo que vivemos é uma consequência direta daquela primeira fração de segundo. E por mais que o termo Big Bang evoque explosão, ele é, na verdade, o símbolo do início da complexidade. O nascimento de um universo que, a partir do quase nada, deu origem ao tudo. Mesmo hoje, bilhões de anos depois, o universo continua se expandindo. As galáxias se afastam umas das outras. O espaço cresce entre elas, e o eco do Big Bang ainda pode ser captado pelos instrumentos modernos, na forma da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma assinatura fóssil da infância do cosmos. É o sussurro silencioso do começo de tudo, percorrendo o universo inteiro como um lembrete persistente de que, um dia, houve um instante em que tudo começou. E entender esse instante é tentar tocar o ponto mais profundo da existência. Logo após o instante inicial do Big Bang, o universo passou por uma fase tão rápida e tão absurda de crescimento que desafia completamente o nosso senso comum, a piroinflação cósmica. PIN-TIL. Em menos de uma fração ínfima de segundo, cerca de um trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo, o universo aumentou de tamanho por um fator maior do que qualquer número que a mente humana consegue visualizar. Não foi uma explosão comum, nem um crescimento gradual. Foi uma expansão do próprio tecido do espaço-tempo, mais rápida do que a velocidade da luz. Algo permitido não porque algo viajou a essa velocidade, mas porque o espaço em si se esticou, levando tudo com ele como um balão inflando em todas as direções. Essa fase de inflação é uma das ideias mais elegantes e, ao mesmo tempo, mais enigmáticas da cosmologia moderna. Ela foi proposta para resolver uma série de problemas que os cientistas encontravam ao estudar o universo observado. Por que o cosmos parece tão uniforme em todas as direções? Por que ele é tão plano? E como flutuações minúsculas em energia poderiam ter dado origem a todas as galáxias, estrelas e planetas? A inflação responde a tudo isso com um único e poderoso conceito. Ao esticar o universo de maneira exponencial, ela apagou rugas, nivelou irregularidades e ampliou microvariações quânticas a escalas cósmicas. O resultado? Um universo vasto, uniforme, mas com leves imperfeições, exatamente o que observamos. Durante essa inflação, algo chamado campo inflaton
teria dominado toda a energia do universo. Esse campo, ainda teórico, seria como um tipo especial de energia do vácuo, capaz de fazer o espaço expandir-se com força incompreensível. E quando esse campo colapsou, como uma mola voltando ao estado de repouso, liberou toda a energia necessária para aquecer o universo e produzir as partículas fundamentais. É como se o universo tivesse esticado-se até o limite e, ao relaxar, liberasse a energia para tudo que viria depois. Matéria, luz, forças fundamentais. Tudo começaria ali a dançar sob as regras da física que conhecemos hoje. A inflação cósmica também trouxe um ingrediente essencial para a formação de estruturas no universo: as flutuações quânticas. Essas pequenas variações na densidade e energia, que ocorrem naturalmente em escalas subatômicas, foram infladas a tamanhos colossais. E essas variações, embora ínfimas, tornaram-se os embriões das galáxias, das estrelas e até mesmo de planetas como a Terra. É assombroso pensar que toda a estrutura do cosmos, inclusive o corpo humano, tem suas raízes em pequenas incertezas do vácuo primordial, ampliadas por um processo físico quase inconcebível. Mesmo sendo uma ideia tão poderosa, a inflação ainda é uma hipótese em refinamento, mas ela se fortalece a cada novo dado que os cientistas colhem do fundo do céu. Os mapas da radiação cósmica de fundo revelam exatamente o tipo de estrutura que a inflação preveria: áreas ligeiramente mais quentes ou frias, organizadas de forma que só poderiam ter surgido de um universo esticado de maneira quase instantânea. É como se o céu noturno guardasse em sua textura a impressão digital da infância do universo. E essa impressão, sutil e silenciosa, continua a nos contar uma história tão antiga quanto o próprio tempo. O universo, que hoje nos parece imenso e complexo, nasceu da simetria quebrada de um vácuo em ebulição. A inflação não é apenas um evento passado, ela moldou tudo o que somos. Cada estrela que brilha, cada célula viva, cada pensamento humano, tudo tem raízes naquela expansão inaudita. E entender a inflação é reconhecer que, na vastidão do universo, não é um acidente, mas o resultado de uma dança precisa entre energia, espaço e tempo, que começou muito antes da matéria, da luz e da consciência. Com o fim da inflação cósmica e o colapso do campo inflaton, o universo ficou saturado por uma energia tão intensa que não havia estruturas, nem átomos, nem luz livre, apenas um oceano fervente de partículas fundamentais. Essa era é conhecida como a época da sopa primordial, um estado hiperdenso, opaco e incrivelmente quente, onde tudo o que existe hoje estava presente na forma mais básica e elementar. Quarks, gluons, leptons e fótons dançavam em um balé caótico, colidindo e se recombinando a cada milionésimo de segundo, como se a realidade estivesse sendo amassada, reordenada e fundida constantemente. Os quarks, pequenos demais para serem vistos até mesmo pelos maiores aceleradores de partículas, são os blocos de construção dos prótons e nêutrons. Naquele caldo primordial, eles existiam livres, não agrupados como no interior dos núcleos atômicos de hoje. Eles se moviam em todas as direções, empurrados pela energia térmica incomensurável que preenchia cada centímetro cúbico do universo. Junto a eles, os gluons agiam como mediadores da força forte, a força que mais tarde manteria os quarks unidos nos núcleos dos átomos. Mas ali, nesse início caótico, a força ainda era um campo de ação livre e incansável, sem formas definidas ou estruturas organizadas. Essa sopa também era habitada pelos leptons, como os elétrons, que se moveriam sem rumo fixo entre os quarks e gluons, e pelos fótons e partículas de luz que, naquele estágio, não conseguiam viajar livremente, pois estavam aprisionados em colisões constantes com as demais partículas. O universo, ainda opaco e escaldante, era um lugar onde a luz não tinha caminho livre. Tudo estava em constante interação, e cada ponto do espaço era um tumulto de energia e movimento. Ainda assim, por trás de todo esse caos, a ordem matemática das leis da física já operava com precisão. À medida que o universo se expandia, ele também esfriava. E conforme a temperatura caía,
as interações entre partículas começavam a mudar. A 10 microsegundos após o Big Bang, a energia já era baixa o suficiente para que os quarks se unissem em trios, formando os primeiros hadrons, como prótons e nêutrons. Era como se o universo estivesse encontrando estabilidade pela primeira vez, deixando de ser uma sopa amorfa para dar início à formação das primeiras estruturas estáveis. Esses hadrons seriam os tijolos dos futuros núcleos atômicos, as sementes da matéria tal como a conhecemos. Logo depois, durante os primeiros segundos, entrou em cena o processo da aniquilação matéria-antimatéria. Para cada partícula criada no universo, também surgia sua contraparte de carga oposta, a antimatéria. Porém, por motivos ainda não completamente compreendidos, a matéria comum venceu essa batalha, deixando um pequeno excesso que viria a formar tudo o que vemos: estrelas, planetas, galáxias e até nós mesmos. Se o equilíbrio entre matéria e antimatéria tivesse sido perfeito, nada além de fótons teria sobrado. O fato de existir mais matéria do que antimatéria é uma das coincidências mais cruciais e misteriosas da existência. Com o resfriamento contínuo, o universo passou da era das partículas livres para uma nova fase, onde núcleos e elétrons começariam a se unir. Mas nesse estágio, ele ainda era escuro, denso e opaco. E mesmo assim, foi ali, na fúria do calor absoluto, que nasceram os ingredientes essenciais da matéria, o esqueleto invisível de tudo o que um dia tomaria forma. Compreender essa sopa primordial é mergulhar na origem do que somos, pois a cada átomo do nosso corpo já foi um fragmento perdido nesse oceano de energia, esperando o momento certo para se ligar, se organizar e compor a grande sinfonia cósmica da existência. Cerca de 3 minutos após o Big Bang, o universo ainda era um caldeirão em expansão e resfriamento, mas já havia esfriado o suficiente para permitir a formação dos primeiros núcleos atômicos. Essa fase, conhecida como nucleossíntese primordial, foi um momento de transformação silenciosa e profunda. Os prótons e nêutrons, agora livres da sopa energética dos primeiros instantes, começaram a se agrupar, unidos pela força nuclear forte, formando os núcleos dos dois elementos mais leves e fundamentais, hidrogênio e hélio. O universo estava, aos poucos, deixando de ser um mar de partículas soltas para se tornar uma tapeçaria ordenada de matéria elementar. O gás hidrogênio, composto por um único próton, foi o primeiro e o mais abundante a surgir. Ele se formou quase imediatamente após o término da era das partículas elementares. É o elemento mais simples e, ao mesmo tempo, o mais essencial. Ainda hoje, mais de 75% da matéria bariônica do universo é composta por hidrogênio. O diélio, por sua vez, exigia uma condição um pouco mais complexa: 2 prótons e 2 nêutrons em união estável. E assim que a densidade e temperatura permitiram, esses núcleos também se formaram em grande quantidade, aproximadamente 25% da matéria visível do universo atual é composta por hélio. Outros elementos, como o lítio e o deutério, surgiram em quantidades muito menores. Pequenas notas em uma sinfonia dominada por 2 protagonistas. Mas ainda não havia átomos completos, apenas núcleos. Os elétrons, embora abundantes, não conseguiam se ligar aos núcleos por causa da temperatura e da densidade ainda elevadas. A radiação era tão intensa que qualquer tentativa de formar um átomo era imediatamente desfeita. Era como tentar acender uma vela em meio a um furacão. Essa situação permaneceu por centenas de milhares de anos. Durante esse período, o universo era uma massa de plasma ionizado, um ambiente onde a matéria e a luz estavam intrinsecamente ligadas, impedindo que os fótons viajassem livremente. Era um cosmos sem transparência, sem luz visível, um nevoeiro opaco de partículas energéticas. Foi somente cerca de 380 mil anos após o Big Bang que o universo esfriou o suficiente para que os elétrons pudessem, finalmente, se ligar aos núcleos, formando os primeiros átomos estáveis. Esse momento é conhecido como época da recombinação, não porque os átomos tivessem se separado antes, mas porque os elétrons agora recombinavam-se com os núcleos,
criando pela primeira vez estruturas atômicas completas. Com os átomos de hidrogênio e hélio agora formados, os fótons deixaram de ser constantemente absorvidos e reemitidos pelas partículas carregadas, podendo finalmente viajar livremente pelo espaço. Esse libertar da luz é conhecido como o nascimento da pura radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O primeiro brilho do universo, ainda visível hoje como uma bruma fria e tênue que permeia todo o cosmos. É um retrato antigo da infância do universo, congelado no tempo, revelando que desde muito cedo as sementes da estrutura já estavam plantadas. As regiões ligeiramente mais densas atrairiam mais matéria, enquanto as menos densas ficariam quase vazias. Com isso começava o longo processo que, bilhões de anos depois, daria origem às estrelas, às galáxias e, eventualmente, à vida. O nascimento dos átomos foi mais do que uma transição física. Foi o primeiro momento em que o universo se tornou reconhecivelmente real. Pela primeira vez, a matéria adquiriu forma estável. Pela primeira vez, a luz pôde viajar. E a partir desse instante, o universo passou a carregar em si as condições fundamentais para a complexidade, abrindo o caminho para tudo o que viria: estruturas, química, biologia, consciência. Tudo começa com a simplicidade do hidrogênio e do hélio. Tudo começa com átomos flutuando no escuro, silenciosamente enquanto o tempo passa e o universo amadurece. Após o nascimento dos primeiros átomos, o universo entrou em um período profundo e silencioso, conhecido como Era das Trevas Cósmicas, um intervalo enigmático e extenso da história universal que durou aproximadamente 100 a 200 milhões de anos, em que não havia estrelas, nem galáxias, nem luz visível. O espaço, embora já repleto de átomos de hidrogênio e hélio, permanecia mergulhado em uma escuridão total. A radiação cósmica de fundo já havia sido emitida, mas sua luz havia se resfriado a ponto de ser invisível aos olhos humanos. Era um universo denso, frio e calmo, o mais próximo que a realidade chegou de um verdadeiro silêncio absoluto. Durante essa era, os átomos flutuavam pelo espaço recém-expandido. As forças gravitacionais começavam lentamente a trabalhar nos bastidores da vastidão escura. Pequenas flutuações de densidade, plantadas durante a inflação, agora agiam como sementes gravitacionais. Nessas regiões ligeiramente mais densas, os átomos começavam a se reunir, puxando uns aos outros com a paciência de bilhões de anos. Essas concentrações cresceriam pouco a pouco, até que fossem densas o suficiente para colapsar sob o próprio peso, dando início à formação das primeiras estrelas. Mas esse processo era lento, silencioso e invisível. O universo era um teatro sem iluminação, onde os personagens principais ainda estavam sendo moldados nos bastidores da gravidade. Durante esse tempo, a temperatura média do universo caía de forma constante. A expansão do espaço diluía a energia e esticava as ondas da radiação residual. As partículas colidiam cada vez menos, e o universo tornava-se progressivamente mais frio e rarefeito. Ainda assim, essa escuridão não era estéril. Era um período de preparação invisível, onde a física trabalhava com paciência e precisão. Nas regiões mais densas, os átomos começavam a formar nuvens, vastas e frias, compostas principalmente de hidrogênio. Essas nuvens seriam os berçários das primeiras estrelas, mas antes que isso acontecesse, o cosmos teve que esperar, e esperar em silêncio. Uma das características mais fascinantes dessa era é que, embora o universo já estivesse cheio de matéria e governado por leis complexas, nada era visível. A luz, como conhecemos, ainda não existia. Não havia estrelas para brilhar, nem galáxias para emitir radiação. Apenas uma escuridão difusa e quase perfeita. Foi o momento mais escuro da história cósmica, mas também um dos mais importantes, porque, paradoxalmente, foi no silêncio que a estrutura se organizou. Foi na escuridão que o universo começou a arquitetar os alicerces do que viria depois. Luz, calor, elementos mais pesados, complexidade. À medida que a gravidade continuava seu trabalho incansável, algumas regiões se tornavam cada vez mais densas,
iniciando colapsos gravitacionais que elevariam a temperatura no interior das nuvens. O gás de hidrogênio, ao ser comprimido, começaria a aquecer. E um dia, em algum ponto remoto do cosmos, a temperatura subiria tanto que desencadearia uma reação de fusão nuclear, o nascimento da primeira estrela. Com isso, a Era da Escuridão chegaria ao fim. Mas antes disso, o universo viveu milhões de anos como um vasto oceano invisível, onde não havia forma nem luz, apenas a promessa silenciosa de tudo que um dia seria. Compreender a Era das Trevas é perceber que a ausência de luz não é ausência de significado. Pelo contrário, foi nesse período escuro e aparentemente inerte que o universo amadureceu. É um lembrete de que o invisível muitas vezes prepara o caminho para o espetacular. O silêncio não é vazio, mas uma gestação. E no caso do cosmos, foi uma da mais profunda escuridão que nasceu a primeira centelha de luz. Uma luz que mudaria tudo para sempre. Após centenas de milhões de anos mergulhado em total escuridão, o universo finalmente começou a acender seus primeiros pontos de luz. Aquelas nuvens silenciosas de hidrogênio, formadas durante a Era das Trevas, haviam sido puxadas pela gravidade ao ponto de colapsar sobre si mesmas. Em meio à pressão crescente e à elevação gradual da temperatura interna dessas nuvens, um limiar crítico foi finalmente alcançado. Os átomos de hidrogênio começaram a se fundir, liberando energia na forma de luz e calor. Nasciam assim as primeiras estrelas, gigantes primitivas, extremamente massivas, quentes e luminosas, que pela primeira vez iluminaram o universo com fogo nuclear. Essas primeiras estrelas, conhecidas como estrelas de população terceira, eram diferentes de todas que vemos hoje. Compostas exclusivamente por hidrogênio e hélio, os únicos elementos disponíveis até então, elas não continham metais nem elementos pesados. Isso lhes conferia propriedades únicas. Elas eram muito maiores, muitas vezes centenas de vezes mais massivas que o Sol, e tinham vidas extremamente curtas. Queimavam seu combustível rapidamente, em poucos milhões de anos, colapsando em supernovas titânicas que deixavam para trás buracos negros ou estrelas de nêutrons. Essas explosões não apenas destruíam as estrelas, mas também criavam novos elementos e os espalhavam pelo espaço, inaugurando a alquimia cósmica que moldaria tudo o que viria depois. Com o nascimento dessas estrelas primitivas, o universo entrou em uma nova fase, a época da reionização. A intensa radiação ultravioleta emitida por essas estrelas começou a quebrar os átomos de hidrogênio neutro, separando seus elétrons e prótons. Esse processo de reionização devolveu uma transparência ao cosmos, permitindo que a luz se propagasse livremente por grandes distâncias. Pela primeira vez desde a recombinação, o universo voltou a ser permeável à radiação. A luz pôde viajar, encontrar obstáculos, refletir, aquecer e transformar. A escuridão absoluta havia sido vencida. O cosmos se tornava, enfim, visível. Essas estrelas primitivas não surgiram sozinhas. A gravidade, ao juntar as nuvens de gás, também fazia com que várias estrelas nascessem em regiões próximas, dando origem aos primeiros aglomerados estelares. Com o tempo, esses aglomerados se fundiriam e organizariam as primeiras protogaláxias, que cresceriam com o passar das eras. Mas no início, o brilho das primeiras estrelas era como o de fósforos acesos em uma floresta escura, breves, intensos, solitários. E mesmo assim, foram elas que interromperam o silêncio universal e anunciaram uma nova era de luz e complexidade. O surgimento da luz no universo não foi apenas um espetáculo físico, foi um ponto de transição cósmica profunda, em que a matéria, até então invisível e dispersa, começou a revelar sua presença. A gravidade e a fusão nuclear haviam encontrado uma maneira de transformar átomos simples em fontes de radiação, e com isso, a informação passou a viajar pelo espaço. A luz traz consigo dados sobre temperatura, composição, distância. Com ela, o universo passou a contar sua história, ainda que em silêncio. E é essa luz, emitida por estrelas há bilhões de anos, que ainda hoje
alcança nossos telescópios, permitindo que vejamos o passado com os olhos do presente. Cada estrela que brilha no céu noturno é uma herdeira direta dessas pioneiras. Cada gota de ouro, de ferro ou de carbono em nossos corpos é descendente de suas explosões. Quando olhamos para cima, não vemos apenas pontos de luz. Vemos o rastro do momento em que o universo despertou da escuridão e se revelou como uma tapeçaria em expansão, rica em calor, energia e beleza. A luz que rompeu o vazio não iluminou apenas o espaço. Ela inaugurou o caminho da consciência, da observação, da vida. E desde então, o cosmos nunca mais voltou a ser o mesmo. As primeiras estrelas gigantescas e instáveis viveram vidas breves, mas intensamente produtivas. Em seu interior, sob temperaturas e pressões inimagináveis, essas estrelas iniciaram o processo de fusão nuclear, fundindo átomos de hidrogênio em hélio e depois hélio em elementos cada vez mais pesados, como carbono, oxigênio, neônio e silício. Essa fusão gerava uma força para fora, a radiação, que equilibrava a força da gravidade que puxava a matéria para dentro. Era uma luta de titãs em cada núcleo estelar, mas esse equilíbrio era temporário. Quando o combustível nuclear se esgotava, a gravidade finalmente vencia, e a estrela colapsava violentamente, desencadeando uma das forças mais destrutivas e criativas do cosmos, a supernova. As supernovas não são apenas espetáculos cósmicos de destruição, são também berçários alquímicos, fornalhas onde o universo fabrica seus metais e elementos complexos. É durante o colapso e a explosão de uma estrela massiva que a energia liberada é suficiente para formar elementos mais pesados que o ferro, como o ouro, a prata, o urânio e o chumbo. Esses elementos não poderiam surgir durante a fusão estelar comum, pois exigem mais energia do que fornecem. Mas a fúria de uma supernova muda tudo. As pressões e temperaturas chegam a níveis tão extremos que a matéria é forçada a assumir formas mais densas, mais pesadas, mais ricas em possibilidades químicas. É ali que a tabela periódica ganha corpo completo. A explosão de uma supernova espalha esses elementos recém-criados por vastas regiões do espaço interestelar. Cada onda de choque carrega consigo o produto de bilhões de anos de evolução estelar. Essas nuvens enriquecidas de gás e poeira se tornam matéria-prima para novas gerações de estrelas e planetas. Assim, o universo passa a ser reciclado. Uma estrela morre, mas com ela, novas possibilidades nascem. As nuvens de gás que antes continham apenas hidrogênio e hélio, agora são misturadas com carbono, ferro, nitrogênio, enxofre e centenas de outros ingredientes que um dia formariam montanhas, oceanos, atmosferas e, eventualmente, organismos vivos. É fascinante pensar que cada átomo de cálcio em nossos ossos, cada átomo de ferro em nosso sangue e cada átomo de fósforo em nosso cérebro já esteve no interior de uma estrela morta há bilhões de anos. Somos literalmente compostos por poeira estelar. A frase "somos feitos de estrelas" não é uma metáfora poética. É uma verdade física, mensurável, repetidamente confirmada pelas análises espectroscópicas dos elementos cósmicos. A vida, a química, a consciência, tudo isso foi possibilitado por gerações anteriores de estrelas que, ao morrerem, espalharam seus conteúdos como sementes cósmicas. Além das supernovas, há também as estrelas de nêutrons e as colisões entre elas. Eventos ainda mais raros, mas incrivelmente férteis em elementos pesados. Essas colisões, observadas recentemente graças a detectores de ondas gravitacionais, mostraram ser responsáveis por boa parte do ouro e da platina que existem no universo. São encontros cataclísmicos entre cadáveres estelares que, ao se fundirem, produzem não só luz, mas também matéria densa e preciosa. São as fornalhas finais, os últimos capítulos da alquimia cósmica. Assim, o universo passou de um palco simples, composto por poucos elementos leves, a um laboratório cósmico, onde as estrelas fundem, moldam e distribuem os tijolos fundamentais da complexidade. As supernovas não apenas iluminam o céu por breves momentos,
com brilho superior ao de galáxias inteiras. Elas semeiam o futuro. Criam condições para planetas com atmosferas, oceanos e, talvez, em raros casos, até mesmo vida inteligente. O universo se tornou mais interessante, mais colorido, mais fértil. E tudo começou com o colapso de gigantes. Do fim violento de uma estrela, nasceu o princípio da química, da biologia e do pensamento. Com o universo já iluminado pelas primeiras estrelas e enriquecido pelos elementos forjados em suas mortes explosivas, a matéria começou a se agrupar em algo ainda maior: as primeiras galáxias. Esse processo não aconteceu de forma repentina. Ele foi o resultado de milhões de anos de interação gravitacional, onde pequenas flutuações de densidade no espaço se tornaram poços gravitacionais, puxando gás, poeira e estrelas recém-nascidas para centros de condensação. Essas regiões formaram os primeiros aglomerados estelares, que, unidos pela gravidade, cresceram, colidiram e se fundiram até atingir dimensões galácticas. A escuridão cósmica começava a ser moldada por estruturas majestosas. Essas primeiras galáxias eram muito diferentes das que vemos hoje. Elas eram-se menores, mais caóticas e mais densas, repletas de estrelas jovens e extremamente brilhantes. A luz que vemos hoje dessas galáxias primitivas viajou por mais de 13 bilhões de anos, e só recentemente conseguimos detectá-la com telescópios ultra-avançados como o James Webb. Esses registros confirmam que as primeiras galáxias surgiram cerca de 300 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Um tempo curto em termos cósmicos, mas que já mostrava a capacidade do universo de se organizar em escalas imensas. A matéria já não era mais apenas gás e poeira espalhados, mas ilhas de luz e gravidade navegando no oceano do espaço-tempo. À medida que cresciam, essas galáxias se tornavam mais estruturadas, adquirindo formas espiraladas, elípticas ou irregulares. As galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, apresentavam braços curvos girando em torno de um núcleo denso. Já as elípticas eram mais arredondadas, compostas majoritariamente por estrelas antigas e pouco gás. As galáxias irregulares, por sua vez, eram deformadas por interações gravitacionais, colisões e fusões. Esse processo de crescimento não era pacífico. Galáxias se chocavam, se canibalizavam, se incorporavam umas às outras, misturando suas estrelas, seus buracos negros e suas histórias em um turbilhão de transformações constantes. No coração de quase todas as galáxias, os cientistas descobriram uma entidade misteriosa, um buraco negro supermassivo, com massas que chegam a bilhões de vezes a massa do Sol. Esses objetos extremos parecem ter crescido junto com as próprias galáxias, alimentando-se de gás, poeira e estrelas próximas. Quando ativos, liberam jatos de radiação e matéria que podem atravessar milhares de anos-luz, impactando o ritmo de formação estelar nas regiões ao redor. São, ao mesmo tempo, predadores silenciosos e escultores invisíveis da estrutura galáctica. A conexão entre o crescimento das galáxias e o desenvolvimento desses buracos negros é um dos grandes mistérios da astrofísica moderna. Com o passar do tempo, as galáxias começaram a se agrupar em estruturas ainda maiores, os aglomerados e superaglomerados de galáxias. Essas imensas redes cósmicas, conectadas por filamentos de matéria escura, formam o que é hoje conhecido como a Deia Cósmica, uma estrutura gigantesca e emaranhada que se estende por bilhões de anos-luz, composta por filamentos, vazios e nós gravitacionais. Vista em grande escala, essa teia lembra a estrutura de uma rede neural ou de uma espuma cósmica, com galáxias agrupadas ao longo de filamentos e vastos espaços vazios entre elas. É o maior padrão conhecido no universo, e ele nasceu das pequenas flutuações quânticas do início dos tempos, ampliadas por bilhões de anos de gravidade. Cada galáxia carrega dentro de si bilhões ou trilhões de estrelas, centenas de bilhões de planetas, incontáveis cometas, asteroides, nebulosas e formas ainda desconhecidas de matéria. E tudo isso se move, se transforma, interage. As galáxias são cidades cósmicas, onde a física escreve sua história com brilho,
movimento e profundidade. São faróis de luz que atravessam o tempo e contam histórias de nascimento, transformação e renascimento. Estudar sua formação é estudar como o universo deixou de ser caótico e difuso para se tornar um mosaico ordenado, repleto de estrutura e potencial para a vida. A formação das primeiras galáxias foi o passo essencial para que o cosmos deixasse de ser apenas uma vastidão escura com pontos de luz dispersos. Agora, a matéria se reunia em sistemas complexos e duradouros, capazes de gerar ciclos estelares, planetas e até, um dia, consciência. Quando olhamos para o céu e vemos uma galáxia distante, estamos observando uma memória preservada, um testemunho de como o universo aprendeu a se organizar e a cultivar complexidade a partir do simples. E nesse movimento gravitacional silencioso, nasciam as estruturas que um dia seriam o palco da vida. No coração do universo jovem, em meio ao caos da formação de galáxias, estrelas e estruturas elementares, surgiram entidades ainda mais enigmáticas e silenciosas, os buracos negros primordiais. Diferentes dos buracos negros formados pelo colapso de estrelas, esses corpos extremos podem ter surgido nos primeiros instantes após o Big Bang, quando flutuações intensas de densidade colapsaram diretamente sobre si mesmas, concentrando tanta massa em tão pouco volume que nem a luz poderia escapar. São objetos hipotéticos, mas profundamente estudados, pois podem conter uma das chaves para segredos antigos do universo, como a natureza da matéria escura, a origem das galáxias e o comportamento do espaço-tempo nas condições mais extremas. Esses buracos negros primordiais, se existirem, teriam em massas extremamente variadas. Alguns poderiam ser menores que uma montanha, comprimidos em volumes microscópicos, outros poderiam ter massas equivalentes a de planetas, ou até estrelas inteiras. O mais impressionante é que, por não dependerem da morte de estrelas, eles podem ter nascido nos primeiros segundos do universo, antes mesmo da formação dos átomos. Isso os torna candidatos naturais a explicar partes ocultas do cosmos. Alguns teóricos sugerem que eles poderiam compor parte significativa da matéria escura, a substância invisível que permeia o universo e influencia a rotação das galáxias, mas que até hoje nunca foi diretamente detectada. Esses objetos também são valiosos por outro motivo. São laboratórios naturais para estudar as leis extremas da física. A fronteira de um buraco negro, conhecida como horizonte de eventos, marca o limite onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Qualquer coisa que o ultrapasse desaparece para sempre, tornando-se inacessível ao nosso conhecimento. No centro, reside uma Mountain singularidade, um ponto de densidade infinita onde as leis conhecidas da física deixam de funcionar. É o ponto final da geometria do espaço-tempo, onde o tempo e o espaço colapsam, e conceitos como passado e futuro se tornam irrelevantes. Se buracos negros primordiais existem aos bilhões, espalhados pelo universo, podem ter tido um papel crucial na formação de estruturas. Ao atrair matéria ao seu redor, poderiam ter servido como núcleos de condensação para as primeiras galáxias. Em outras palavras, as grandes cidades cósmicas de estrelas e planetas talvez tenham começado em torno desses corpos silenciosos e invisíveis, muito antes que a luz das primeiras estrelas brilhasse. Essa ideia revoluciona a forma como entendemos a arquitetura do universo, pois sugere que, do invisível e não o visível, pode ter sido o alicerce de tudo o que vemos. Com o avanço da tecnologia, detectores de ondas gravitacionais como o LIGO e o Virgo começaram a captar sinais de fusões entre buracos negros. Alguns desses sinais envolvem objetos com massas estranhas, que não combinam com os modelos tradicionais de evolução estelar. Isso levanta a possibilidade de que estamos ouvindo ecos das fusões de buracos negros primordiais. Encontros silenciosos e antigos de corpos formados muito antes de qualquer estrela. Esses sinais são como sussurros do passado profundo, e cada detecção é um convite para reconsiderarmos o que sabemos sobre o início da realidade.
Estudar os buracos negros primordiais é mais do que procurar objetos escuros e exóticos. É buscar a memória gravitacional do universo, gravada nas curvas do espaço e nos ecos do tempo. São entidades que desafiam a lógica, ignoram a luz e abraçam o silêncio. E, no entanto, podem ser os pilares ocultos da história cósmica. Eles nos lembram de que o universo não é feito apenas de estrelas que brilham, mas também de abismos que curvam o tempo e escondem segredos, portas fechadas para dimensões da existência que ainda não compreendemos, mas que talvez um dia possamos vislumbrar nas dobras mais antigas do céu. Em meio ao oceano cósmico repleto de galáxias jovens e estrelas primitivas, uma estrutura começava a emergir com características únicas e promissoras. A Via Láctea, o lar cósmico onde bilhões de anos depois surgiria a Terra, a vida e a consciência. Sua formação foi um processo lento, turbulento e marcado por fusões, colisões e absorções de outras galáxias menores. Estima-se que ela tenha começado a se formar cerca de 13,5 bilhões de anos atrás, muito pouco tempo depois do Big Bang, como um aglomerado de estrelas e nuvens de gás ainda sem forma definida. Ao longo de bilhões de anos, esses blocos primordiais foram se organizando, guiados pela gravidade, até formar o magnífico disco espiralado que hoje abriga centenas de bilhões de estrelas. No início, a Via Láctea era apenas um conjunto disperso de protogaláxias menores, todas orbitando em torno de centros de massa e se aproximando por forças gravitacionais mútuas. A cada colisão e fusão, sua massa aumentava, sua estrutura se organizava e sua rotação se intensificava. Com o tempo, esse conjunto caótico adquiriu um formato espiralado, um disco plano com braços curvados, girando lentamente em torno de um núcleo denso. Os braços espirais começaram a funcionar como tisbersários estelares, regiões de gás comprimido, onde novas estrelas nasciam em ritmo constante, como fogos de artifício silenciosos, iluminando a escuridão entre as eras. O centro da Via Láctea, conhecido como bojo galáctico, é uma região antiga e densa, composta principalmente por estrelas velhas e pouco metálicas. No núcleo desse bojo, habita um dos objetos mais misteriosos e poderosos da galáxia, Sagitários A, um mata-buraco negro supermassivo com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Esse colosso invisível exerce influência gravitacional sobre todo o sistema galáctico e pode ter sido um fator determinante para a organização da Via Láctea em sua forma atual. Embora em silêncio quase absoluto, ele está constantemente puxando matéria ao seu redor, influenciando o movimento de estrelas e nuvens gasosas por dezenas de milhares de anos-luz. A Via Láctea é formada por 4 grandes componentes estruturais: o bojo central, o disco fino, onde está localizado o sistema solar, o disco espesso, composto por estrelas mais velhas e dispersas, e o halo galáctico, uma região esférica e difusa que envolve toda a galáxia, repleta de aglomerados globulares e, acredita-se, matéria escura. Essa matéria escura é invisível, não emite luz, nem interage com a matéria comum de forma direta, mas sua presença é sentida através de sua gravidade. Ela parece ser responsável por manter pura coesão e a rotação da galáxia, em velocidades que sem ela seriam fisicamente impossíveis. É um esqueleto invisível que sustenta tudo o que conhecemos. Atualmente, a Via Láctea continua a crescer e evoluir. Ela está, por exemplo, absorvendo galáxias anãs próximas, como a galáxia de Sagitário, que está sendo lentamente desmontada por marés gravitacionais. E num futuro distante, em cerca de 4 bilhões de anos, a Via Láctea deverá colidir com a galáxia de Andrômeda, formando uma nova galáxia gigante, uma fusão monumental que transformará completamente o céu noturno. Apesar da imensidão dessa colisão, as distâncias entre as estrelas são tão grandes que a maioria dos sistemas estelares não colidirá diretamente, mas suas órbitas serão alteradas e redistribuídas em um novo padrão de ordem. Pensar na Via Láctea é pensar em escala, tempo e pertencimento. Somos uma pequena parte de um sistema estelar chamado
Sistema Solar, que por sua vez é apenas um entre centenas de bilhões de sistemas dentro da galáxia. Nosso Sol está localizado a cerca de 26 mil anos-luz do centro, em um braço espiral chamado Braço de Órion. Uma vizinhança relativamente calma e estável, o que pode ter sido crucial para o surgimento da vida. Tudo o que conhecemos, a Terra, a Lua, os planetas, cada átomo do nosso corpo, nasceu e foi moldado dentro dessa galáxia, herdeira direta de explosões antigas, nuvens de poeira, campos gravitacionais e marés invisíveis de matéria escura. A Via Láctea não é apenas o pano de fundo do céu noturno. Ela é nossa casa cósmica, um monumento de bilhões de anos, cheio de histórias escritas em estrelas, trilhas de cometas e pulsações silenciosas de radiação. Conhecê-la é lembrar que a vida não surgiu isoladamente, não, mas como parte de um processo muito mais vasto e antigo. Cada estrela que cintila na abóbada celeste é um ponto em sua estrutura, e cada um de nós, ao observar esse céu, está olhando para as raízes de sua própria origem. Uma espiral de poeira, luz e tempo que nos acolheu e nos formou. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, em uma região tranquila de um braço espiral da Via Láctea, uma gigantesca nuvem interestelar de gás e poeira começou a sofrer perturbações gravitacionais. Talvez tenha sido o colapso natural da própria nuvem, talvez a onda de choque de uma supernova próxima. Seja como for, o resultado foi o mesmo. A nuvem começou a se contrair lentamente sob sua própria gravidade. À medida que encolhia, girava cada vez mais rápido, achatando-se em um disco plano, denso no centro e difuso nas bordas. Esse disco de matéria em rotação daria origem, com o tempo e o calor, a massa em um novo sistema estelar, o Sistema Solar. No centro da nuvem colapsada, o material se tornou tão denso e tão quente que iniciou a fusão nuclear, o processo que transforma hidrogênio em hélio, liberando quantidades imensas de energia. Nascia o Sol, uma estrela de classe G que converteria sua massa em luz e calor por bilhões de anos. Com sua massa dominante, o Sol passou a influenciar todo o material ao redor. Sua radiação empurrou os gases mais leves para as partes externas do disco, enquanto os elementos mais pesados se acumularam nas regiões internas. O disco protoplanetário, ainda em rotação, tornou-se o cesbersário dos planetas, luas, asteroides e cometas, que hoje conhecemos. As partículas de poeira e minerais dentro do disco começaram a se agrupar, primeiro em grãos, depois em pedras, depois em corpos cada vez maiores chamados planetesimais. Esses planetesimais, ao colidirem e se fundirem por milhões de anos, deram origem aos protoplanetas, núcleos planetários ainda em formação, cobertos de lava e bombardeados por detritos cósmicos. A radiação intensa do Sol recém-nascido impediu que gases leves se acumulassem nos planetas mais próximos. Assim, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte tornaram-se pequenos e rochosos, enquanto nas regiões externas os planetas podiam reter grandes envelopes de gás. Surgiram então os gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter, o maior planeta do sistema, desempenhou um papel crítico. Sua gravidade colossal perturbou a formação de outros corpos e impediu que um quinto planeta rochoso se formasse entre Marte e ele. Em vez disso, naquela região restou um anel de detritos e rochas conhecidas como o Cinturão de Asteroides. Ao mesmo tempo, nas fronteiras mais distantes do sistema, além de Netuno, milhares de corpos gelados se formaram. Entre eles, Plutão e objetos ainda mais remotos, que hoje compõem a Cintura de Kuiper e a Nuvem de Oort, repositórios antigos de cometas que ocasionalmente visitam o interior do sistema com suas caudas brilhantes. A formação do Sistema Solar não foi tranquila. Durante centenas de milhões de anos, os planetas ainda em formação colidiram com objetos errantes em um período de intenso bombardeio chamado Grande Bombardeio Tardio. A Terra, nessa época, foi atingida por um corpo do tamanho de Marte, um impacto colossal que ejetou uma quantidade imensa de detritos no espaço. Esses detritos se reuniram rapidamente, formando a Lua.
que passou a orbitar a Terra e influenciar seus ritmos desde então. A presença da Lua, aliás, foi crucial para a estabilização do eixo terrestre e para a regularidade das marés, condições que, no futuro, se mostrariam fundamentais para o surgimento da vida. Enquanto isso, os interiores dos planetas se diferenciavam. Os materiais mais densos afundavam, formando núcleos metálicos, enquanto os mais leves subiam, criando mantos e crostas. A Terra, em particular, desenvolveu uma crosta sólida, um campo magnético protetor e uma atmosfera rica em vapor d'água. Essa combinação abriria caminho mais tarde para oceanos líquidos, climas estáveis e moléculas orgânicas. O sistema solar, agora em relativa estabilidade, havia se tornado um repositório de diversidade cósmica. Planetas rochosos e gasosos, luas com oceanos subterrâneos, vulcões de gelo, campos magnéticos, auroras e bilhões de objetos menores, compondo um mosaico que até hoje fascina astrônomos e cientistas. Cada componente do sistema solar é um testemunho do processo natural que molda o cosmos. O Sol aquece e comanda. Os planetas giram em silêncio, mantendo órbitas quase perfeitas. Os asteroides e cometas viajam como relíquias do passado primordial. E no meio disso tudo, a Terra gira discreta, carregando um mistério raríssimo: a vida. Olhar para o nascimento do sistema solar é perceber que, mesmo em meio ao caos, a natureza segue padrões, constrói ordem e planta possibilidades onde antes só havia poeira cósmica. É compreender que tudo que vemos no céu e tudo que somos nasceu de uma nuvem anônima de gás, girando lentamente em um canto tranquilo da galáxia. Logo após sua formação, a Terra era um planeta radicalmente diferente daquele que conhecemos hoje. Era uma esfera em constante transformação, moldada por energia extrema e eventos violentos. Seu interior ainda estava derretido, repleto de magma borbulhante e metais em fusão. A superfície era um cenário de desolação incandescente, coberto por oceanos de lava, montanhas em erupção contínua e crateras abertas por impactos constantes de meteoros. O calor vinha de todos os lados, da energia residual do colapso gravitacional, do bombardeio incessante de asteroides, da radiação de elementos radioativos presentes em seu interior. A Terra era, literalmente, uma fornalha em ebulição, girando no escuro do espaço. Não existiam oceanos nem atmosfera respirável. O céu era opaco, sufocante, preenchido por gases tóxicos como dióxido de carbono, metano, amônia e vapor d'água. A luz do sol mal penetrava o manto espesso de nuvens sulfurosas. Relâmpagos cortavam o céu constantemente, alimentados por tempestades elétricas geradas pelo calor e pelas reações químicas. A gravidade puxava os elementos mais densos para o núcleo, criando uma estrutura interna em camadas, com núcleo metálico, manto viscoso e crosta superficial, ainda frágil, rachada e instável. Mesmo assim, essa estrutura em diferenciação permitiria mais adiante a formação de placas tectônicas, vulcanismo e o campo magnético que protege o planeta até hoje. Durante o primeiro bilhão de anos, a Terra foi intensamente bombardeada por meteoros de todos os tamanhos. Muitos desses impactos eram catastróficos, liberando mais energia que bilhões de bombas nucleares. Foi também nessa época, acredita-se, que um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra, ejetando toneladas de material para a órbita. Esse material se aglutinou rapidamente, dando origem à Lua. Esse satélite, além de influenciar as marés e a estabilidade axial do planeta, também teve papel crucial na evolução da Terra, reduzindo a intensidade dos impactos posteriores e criando ciclos gravitacionais que influenciam o clima e os oceanos até hoje. A origem da água, um dos grandes mistérios científicos, pode ter múltiplas fontes. Parte dela provavelmente veio do interior da própria Terra, liberada através de erupções vulcânicas na forma de vapor. Outra parte pode ter sido trazida por cometas e asteroides ricos em gelo, que ao colidir com o planeta, liberaram suas cargas sobre a crosta em formação. Com o tempo, à medida que a superfície esfriava,
Esse vapor se condensou em chuva, chuva interminável que caiu por milhares de anos, formando os primeiros oceanos primitivos. Esses mares ainda ferviam, cortados por vulcões submersos e fontes termais profundas, mas já representavam no primeiro ambiente líquido estável da Terra, um oceano químico repleto de potencial. A atmosfera primitiva era hostil à vida como conhecemos. Ela não possuía oxigênio livre. Era dominada por gases pesados e reações violentas, criando um ambiente de energia abundante, mas instável. No entanto, foi nesse ambiente aparentemente inóspito que as primeiras moléculas orgânicas começaram a surgir, formadas por reações químicas induzidas por raios, radiação solar e calor vulcânico. Compostos como aminoácidos e nucleotídeos poderiam ter se formado espontaneamente em charcos rasos, em lagos quentes ou mesmo em fontes hidrotermais no fundo do mar. Esses compostos iniciais seriam os blocos fundamentais da vida, e a Terra, apesar do caos, tornava-se um laboratório natural de experiências químicas em escala planetária. Com o tempo, a crosta terrestre se estabilizou. As placas tectônicas começaram a se mover, criando continentes primitivos, cordilheiras, fossas oceânicas. Os vulcões continuaram a desempenhar papel vital, não só liberando gases que enriqueceriam a atmosfera, mas também aquecendo regiões subterrâneas com energia constante, locais ideais para reações orgânicas complexas. A Terra havia deixado de ser apenas uma esfera em fusão. Ela começava a apresentar ciclos de água, de calor, de elementos, e com eles o ritmo que um dia daria origem ao metabolismo da vida. Era um planeta em transição, da hostilidade absoluta para a possibilidade fértil. Olhar para a Terra primitiva é compreender que a vida não surgiu num jardim sereno, mas em meio à fúria, à instabilidade e ao fogo. O planeta passou por uma infância violenta, e foi justamente essa violência, o calor interno, os impactos cósmicos, a química agressiva, que gerou os ingredientes do futuro. Cada molécula de água que hoje compõe nossos corpos, cada grão de terra, cada célula viva, é herança direta desse passado tempestuoso, desse planeta incandescente que se resfriou, choveu, curou suas feridas e aprendeu a abrigar a vida. Em meio à Terra primitiva, ainda marcada por calor intenso, oceanos ferventes e atmosfera tóxica, surgiram os primeiros sinais de algo extraordinário. Moléculas capazes de organizar-se, reagir e evoluir. Não eram ainda células, nem organismos, mas eram os primeiros passos químicos em direção à vida. Os ingredientes estavam todos ali, e entre eles, 2 elementos se destacavam como protagonistas incontestáveis: a água, o solvente universal, e o carbono, o arquiteto molecular da biologia. Juntos, eles criaram o palco químico onde reações improváveis passaram a ocorrer com frequência suficiente para transformar o inanimado em animado. Já a água líquida, presente nos oceanos recém-formados e em fontes hidrotermais submarinas, oferecia o ambiente ideal para essas reações. Sua estrutura polar permite que ela dissolva uma ampla variedade de substâncias, aproximando moléculas, facilitando colisões e permitindo reações que, em outras condições, seriam improváveis. Além disso, a água atua como reguladora térmica e meio de transporte molecular. Sem ela, a química da vida teria poucas chances de se organizar. E mais, a própria existência estável de água líquida na Terra é um raro equilíbrio entre temperatura, pressão atmosférica e composição planetária, um detalhe cósmico que mudou o destino do planeta. Já o de carbono é o elemento mestre da complexidade. Com 4 elétrons disponíveis para ligações, ele consegue formar cadeias, anéis, ramificações e estruturas tridimensionais, de grande estabilidade. Ele se liga com facilidade ao hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, os demais elementos fundamentais da bioquímica. Isso permite a formação de boas moléculas complexas, como aminoácidos, lipídios, açúcares e bases nitrogenadas. Esses compostos, embora simples à primeira vista, têm a capacidade de reagir,
de se combinar em estruturas maiores e até de se auto-organizar. Em experimentos laboratoriais como o famoso Miller-Urey, essas moléculas surgiram de forma espontânea em condições simuladas da Terra primitiva. Nos ambientes ricos em energia, como poças quentes, lagos vulcânicos e fontes hidrotermais, essas moléculas orgânicas passaram a se agrupar em estruturas mais complexas. Algumas formaram cadeias, outras membranas. É possível que tenham surgido os primeiros neprotótipos de membranas lipídicas, estruturas semelhantes a bolsas, capazes de isolar o interior do ambiente externo. Essas microcápsulas poderiam ter abrigado reações internas estáveis, criando o embrião das primeiras células. O mundo abiótico começava a desenvolver fronteiras, interior e exterior, algo essencial para a vida. A química, sem planejar, construía a arquitetura da biologia. Mas o passo mais misterioso e fascinante talvez tenha sido o surgimento de moléculas capazes de armazenar e replicar informação. Os cientistas acreditam que, antes mesmo do DNA, pode ter existido um mundo dominado por moléculas de RNA autocatalíticas. Essas moléculas têm a rara capacidade de funcionar tanto como material genético quanto como catalisadores de reações químicas. Elas podem se copiar, se dobrar, se adaptar. Um sistema de RNA primitivo, funcionando em conjunto com membranas e outras biomoléculas, pode ter sido o primeiro sistema quase vivo, capaz de evoluir por seleção natural, um limiar entre a química e a vida. Com o tempo, esses sistemas moleculares se tornaram mais eficientes, mais complexos, mais duráveis. O RNA deu lugar ao DNA, mais estável e confiável. As proteínas surgiram como ferramentas versáteis, capazes de realizar tarefas específicas com precisão. As membranas ficaram mais robustas e o metabolismo rudimentar, a capacidade de captar energia e transformá-la, foi emergindo. Em algum ponto dessa cadeia improvável de eventos, uma fronteira foi cruzada. A primeira célula viva nasceu, um ser microscópico, capaz de manter sua integridade, reproduzir-se e evoluir. E a partir dele, toda a árvore da vida começou sua longa e ramificada jornada. Olhar para o surgimento das moléculas da vida é compreender que o impossível pode se tornar inevitável. Quando o tempo, a diversidade e a energia se combinam, a vida não apareceu por mágica, mas por milhões de pequenos passos químicos, cada um pavimentando o próximo. O carbono e a água, sob as condições certas, tornaram-se os artesãos silenciosos do milagre. E o mais assombroso é saber que os mesmos elementos que formam nossos ossos, músculos, olhos e pensamentos já estavam presentes na poeira estelar, nos cometas primitivos, nos mares ardentes do planeta recém-nascido. A vida, em última análise, é química com memória, complexidade e desejo de continuar. Com o surgimento da primeira célula, há cerca de 3,8 bilhões de anos, o universo havia alcançado um novo patamar. A matéria havia aprendido a se organizar de forma persistente, a se replicar e a evoluir. Era um ponto de inflexão silencioso, mas cósmico. Pela primeira vez, algo no universo não apenas existia, mas também buscava continuar existindo. Essa célula ancestral, provavelmente uma forma de vida simples, anaeróbica e unicelular, iniciou uma jornada longa e ininterrupta, que geração após geração iria transformar o planeta e a própria natureza do que entendemos por realidade. O que era antes apenas química, agora se tornava biologia, história, comportamento e memória. Esses primeiros organismos viviam em ambientes aquáticos, provavelmente próximos a fontes hidrotermais submarinas, onde a energia química era abundante. Sem ainda realizar fotossíntese, eles extraíam energia diretamente de reações minerais, em um processo chamado quimiossíntese. Mas com o tempo, surgiram organismos capazes de capturar a luz solar e convertê-la em energia, as cianobactérias, verdadeiras usinas vivas que mudaram o mundo. Através da fotossíntese, elas começaram a liberar oxigênio como subproduto, alterando drasticamente a composição da atmosfera terrestre. Esse oxigênio,
inicialmente tóxico para muitas formas de vida, acabaria se tornando a base da respiração celular e da explosão da complexidade biológica. Com mais energia disponível, a vida pôde se diversificar. Células começaram a se agrupar, a se especializar, a formar organismos multicelulares. Esse processo, lento e irreversível, levou ao surgimento de formas cada vez mais complexas: esponjas, águas-vivas, vermes, plantas primitivas. A evolução, guiada pela seleção natural, experimentava todas as formas possíveis, mantendo as que funcionavam e descartando as que não serviam. Foi assim que os olhos surgiram, que as asas apareceram, que os cérebros começaram a se formar. Cada adaptação, cada mutação benéfica, se acumulava como uma nota musical em uma melodia biológica de bilhões de anos. Entre 500 e 600 milhões de anos atrás, durante o período conhecido como Explosão Cambriana, a diversidade de formas de vida disparou de maneira vertiginosa. Animais com esqueletos, conchas, membros articulados e sistemas nervosos surgiram em um curto espaço de tempo geológico. Pouco a pouco, os oceanos se tornaram arenas de interação, caça, defesa e reprodução. A vida havia se tornado dinâmica, predatória, sensível. E em algum ponto dessa trajetória, os primeiros peixes emergiram. Depois os anfíbios, répteis, mamíferos e, muito tempo depois, os primatas, os humanos e a consciência que contempla o próprio passado cósmico. A consciência é, talvez, o fenômeno mais misterioso e extraordinário do universo. Do ponto de vista científico, ela emerge da complexidade extrema de redes neurais. Mas do ponto de vista filosófico, ela representa algo ainda mais profundo: o universo olhando para si mesmo. A matéria que nasceu de uma sopa primordial de partículas, que se agrupou em estrelas e galáxias, que explodiu em supernovas e formou planetas, agora se vê refletida em olhos que pensam, sentem e questionam. A vida não é apenas uma consequência natural da química orgânica, ela é uma centelha rara que transforma a existência em experiência, em identidade, em história. Tudo o que somos, cada célula, cada pensamento, cada respiração, carrega bilhões de anos de continuidade ininterrupta. A vida sobreviveu a vulcões, impactos catastróficos, eras glaciais, extinções em massa e rearranjos continentais. Ela persistiu, se adaptou, se transformou. E mesmo após inúmeras tentativas fracassadas, nunca deixou de tentar algo novo. É esse impulso, essa força interna que nos move a crescer, aprender, comunicar, cuidar, explorar, que talvez seja o verdadeiro milagre. A vida é essencialmente ordem emergindo do caos, significado emergindo da repetição, consciência emergindo da matéria. O milagre da vida não está apenas na sua origem, mas na sua continuidade, em como ela se manteve coesa por bilhões de anos, atravessando eras, continentes e extinções, até chegar a seres capazes de contemplar o tempo, o espaço e a própria fragilidade. Quando olhamos para o céu e pensamos sobre estrelas, planetas e galáxias distantes, estamos testemunhando não apenas a vastidão do universo, mas o poder da vida de se levantar do inerte, de se organizar e de se perguntar por quê. A vida, em sua essência, é uma pergunta feita pela própria matéria ao vazio, e cada ser vivo é uma tentativa de resposta. Desde o instante do Big Bang, o universo tem estado em constante expansão. As galáxias se afastam umas das outras, como manchas em um balão que é lentamente inflado. Durante bilhões de anos, os cientistas acreditavam que essa expansão, embora constante, era freada pela gravidade, como se o universo estivesse desacelerando aos poucos, talvez caminhando para um futuro de colapso ou equilíbrio. No entanto, no final do século XX, uma descoberta mudou completamente essa visão. Ao observar supernovas distantes, astrônomos perceberam que na expansão do universo não apenas continua, ela está acelerando. Algo invisível, misterioso e dominante empurra o cosmos com uma força que desmente a lógica. É a chamada energia escura. Essa aceleração significa que as galáxias estão se afastando cada vez mais rápido umas das outras.
e que, em escalas de tempo imensas, o universo se tornará um lugar cada vez mais frio, escuro e solitário. A luz de galáxias distantes eventualmente se afastará tanto que não poderá mais nos alcançar. Telescópios do futuro, daqui a trilhões de anos, verão um céu vazio, sem vestígios do passado cósmico que hoje conseguimos observar. Essa perspectiva, embora melancólica, é uma consequência direta das leis físicas que regem a geometria e a energia do espaço-tempo. A expansão está inscrita no próprio tecido do universo, e nada, até onde sabemos, pode detê-la. A energia escura, responsável por essa aceleração, é talvez o maior mistério da cosmologia moderna. Ela não é visível, não interage com a luz e sua natureza permanece incerta. Alguns cientistas a descrevem como uma propriedade do próprio espaço, uma energia do vácuo que aumenta à medida que o universo se expande. Outros a veem como uma força ainda não compreendida, um campo cósmico que permeia tudo. O que sabemos é que ela compõe aproximadamente 68% de toda a energia do universo, superando em muito a matéria comum e até mesmo a matéria escura. É, de certa forma, o pano de fundo dinâmico que dita o destino do cosmos. Com a aceleração contínua, o universo caminha para o que os cientistas chamam de Big Freeze, o grande congelamento. Nesse cenário, a expansão nunca para, mas se torna tão extrema que estrelas param de se formar, galáxias se desfazem e até mesmo os átomos decaem em partículas subatômicas isoladas. A temperatura média do universo cairia até se aproximar do zero absoluto e toda forma de energia utilizável se dissiparia. Não haveria mais luz, nem calor, nem interação. Apenas partículas distantes, flutuando em silêncio eterno. É uma visão radicalmente oposta ao Big Bang. Em vez de um nascimento explosivo, um desaparecimento por rarefação e solidão térmica. Mas há outras possibilidades. O universo pode ser instável em seu estado atual, e em algum ponto futuro, a energia escura pode se comportar de forma diferente. Em um cenário chamado Big Rip, a aceleração se tornaria tão intensa que não apenas galáxias e estrelas seriam separadas, mas também os átomos e até mesmo o tecido do espaço-tempo seriam rasgados. É um fim muito mais abrupto, onde tudo o que existe é destruído por uma força crescente e incontrolável. Já em modelos mais antigos, ainda considerados por alguns, há a chance de um dia Big Crunch, em que a expansão pararia e se inverteria, fazendo com que o universo colapsasse sobre si mesmo. Contudo, as evidências atuais favorecem fortemente o modelo de expansão eterna. Independentemente do cenário final, o que é certo é que o universo não é estático. Ele pulsa, respira, se transforma. A ideia de um cosmos imutável foi enterrada com as observações modernas, e em seu lugar surgiu a noção de um universo em fluxo constante, movido por forças que mal começamos a compreender. A expansão acelerada nos obriga a repensar nosso lugar no tempo e no espaço. Somos uma pequena manifestação de complexidade, surgida entre o Big Bang e o silêncio final, abrigada num intervalo em que estrelas ainda brilham e átomos ainda se organizam. Pensar na expansão infinita é como observar-se um rio que corre para o nada, carregando consigo galáxias, planetas e lembranças. Um movimento sem margens, sem destino visível, apenas com a certeza de que tudo está se afastando de tudo. E mesmo assim, neste instante específico do tempo cósmico, estamos aqui, conscientes, observando, medindo, perguntando. Talvez o verdadeiro mistério não seja o fim do universo, mas o fato de que, entre o início absoluto e a dispersão eterna, a matéria encontrou uma forma de despertar. E é essa breve vigília entre dois infinitos que torna a existência tão rara e tão extraordinária. Poucas coisas no universo são tão misteriosas quanto a da energia escura. Ela não emite luz, não reflete, não interage diretamente com matéria comum e, ainda assim, representa quase 70% de tudo o que existe. É uma presença silenciosa, impalpável, mas com efeitos colossais.
Ela acelera a expansão do universo, modifica a geometria do espaço-tempo e desafia algumas das mais fundamentais leis da física. Descoberta tardiamente, a energia escura não apenas alterou a compreensão da cosmologia, ela redefiniu o futuro do cosmos. Porque se a matéria molda o que vemos, a energia escura molda Firo para onde tudo está indo. Sua existência foi revelada em 1998, quando duas equipes independentes de astrônomos observaram supernovas do tipo Ia em galáxias distantes. O objetivo era medir o ritmo da expansão do universo, esperando confirmar a desaceleração causada pela gravidade. Mas o que encontraram foi o oposto. Essas galáxias estavam se afastando mais rapidamente do que o previsto. Isso significava que a sua expansão estava se acelerando e que alguma força invisível estava empurrando tudo para fora. Assim, o conceito de energia escura entrou na ciência, não como uma hipótese exótica, mas como na única explicação possível para um fenômeno que os dados já confirmavam com clareza. Mas o que exatamente é a energia escura? Essa é a grande questão. Uma das teorias mais aceitas é a de que ela seja uma propriedade do próprio vácuo, uma constante cosmológica que surge naturalmente nas equações da relatividade geral de Einstein. Nessa visão, o espaço vazio não é verdadeiramente vazio. Ele possui energia própria, e essa energia causa uma pressão negativa, uma força que empurra o próprio espaço a se expandir. À medida que o universo cresce, mais espaço é criado, e com ele, mais energia escura. Isso gera um ciclo de expansão que se alimenta de si mesmo, tornando-se cada vez mais dominante com o passar do tempo. Outra possibilidade é que a energia escura seja resultado de um novo campo quântico, ainda desconhecido, batizado de quintessência. Esse campo, diferente da constante cosmológica, poderia variar ao longo do tempo e do espaço, o que abriria espaço para cenários ainda mais complexos. Talvez a aceleração da expansão não seja constante. Talvez ela mude de ritmo, se intensifique ou até reverta. Há também propostas mais ousadas, que sugerem que as leis da gravidade podem ser diferentes em escalas cósmicas, e que a energia escura é, na verdade, um reflexo de uma física que ainda não compreendemos. Em qualquer caso, ela permanece como o maior enigma da cosmologia contemporânea. Medir a energia escura exige olhar para o universo em grande escala. Observações da radiação cósmica de fundo, da distribuição de galáxias, das lentes gravitacionais e das oscilações acústicas do plasma primordial ajudam os cientistas a mapear como o universo se expandiu ao longo do tempo. Cada ponto de dados, cada nova medição, ajuda a refinar o modelo cosmológico que usamos para descrever o universo. E até agora, todas essas evidências convergem para um mesmo resultado. A energia escura está lá, agindo como um empuxo invisível que dilui tudo o que existe em direção ao desconhecido. A presença da energia escura também levanta questões filosóficas profundas. Se ela continuar a dominar o universo, o futuro será o da expansão infinita, do isolamento absoluto, do grande silêncio. Galáxias se afastarão a velocidades tão extremas que deixarão de ser visíveis. Estrelas deixarão de nascer. O universo se tornará escuro, frio e vazio, não por destruição, mas por separação. A energia escura, então, não apenas transforma a física, ela impõe um novo tipo de solidão cósmica, onde cada ponto do espaço se distancia irremediavelmente de todos os outros. Contemplar a energia escura é perceber que o universo íon é mais vasto, mais estranho e mais sutil do que jamais imaginamos. Uma força que não vemos, mas que define o ritmo de tudo. Ela molda o destino das galáxias, mas também do tempo, da luz e do pensamento. Mesmo sem entendê-la completamente, já sabemos que vivemos em um cosmos governado por algo invisível, uma força serena e imensa, que escreve silenciosamente o capítulo final da história universal. E talvez o mais assombroso seja isso, que em meio ao caos das estrelas, a dança das partículas e a ordem das leis físicas, o universo inteiro esteja sendo carregado suavemente
pela corrente invisível daquilo que não conhecemos. Se o universo teve um começo definido, o Big Bang, é natural que nos perguntemos: como ele terminará? Essa pergunta, tão antiga quanto a filosofia e tão profunda quanto a física moderna, nos leva a 3 grandes cenários que descrevem os possíveis destinos finais do cosmos: o Lipjak Big Freeze, o Lipjak Big Crunch e o Lipjak Big Rip. Cada um deles representa não apenas uma hipótese científica, mas também uma reflexão sobre a natureza do tempo, da matéria e do próprio existir. São futuros calculados a partir das leis atuais da física, mas que permanecem envoltos em incerteza, porque o que está em jogo não é apenas como termina o universo, mas como ele escolhe permanecer ou desaparecer. O Mini Big Freeze, ou Grande Congelamento, é o modelo mais aceito com base nas observações atuais. Nele, a energia escura continua impulsionando a expansão do universo indefinidamente. As galáxias se afastam tanto umas das outras que a luz emitida nunca mais alcançará a Terra, ou qualquer outro ponto. O céu se tornará cada vez mais escuro. A formação de estrelas cessará, pois o hidrogênio interestelar se tornará escasso. As estrelas existentes, uma a uma, consumirão seu combustível e se apagarão. Restarão apenas anãs brancas, buracos negros e partículas dispersas em um mar de escuridão térmica. Com o tempo, até os buracos negros evaporarão lentamente por radiação Hawking, e tudo se tornará uma vastidão fria e silenciosa, próxima ao zero absoluto, sem luz, sem calor, sem estrutura. Já o Tudy Big Crunch propõe o oposto, que a gravidade, a longo prazo, vencerá a expansão. Nesse cenário, a energia escura perderia força ou mudaria seu comportamento, permitindo que a matéria do universo se reagrupasse. A expansão cessaria e o universo começaria a colapsar sobre si mesmo. Galáxias se aproximariam, colisões cósmicas se multiplicariam e a temperatura média aumentaria novamente. O tempo se inverteria em um certo sentido simbólico. Tudo retornaria ao estado de compressão total, até que todo o universo estivesse concentrado em um único ponto de densidade infinita, um novo ponto zero. Para alguns físicos, esse cenário não marcaria o fim, mas talvez o início de um novo ciclo, um Big Bounce, onde cada universo morre e renasce eternamente, como uma pulsação cósmica infinita. O mais dramático dos 3 cenários é o World Big Rip, o grande rasgo. Nele, a energia escura não apenas continua acelerando o universo, mas acelera cada vez mais, tornando-se tão intensa que passa a desfazer ligações gravitacionais e atômicas. Primeiro, as galáxias se desfariam. Depois, os sistemas estelares seriam separados. Mais adiante, até mesmo os planetas, moléculas e átomos se desintegrariam sob o estiramento extremo do espaço-tempo. Por fim, o próprio nutecido do espaço-tempo se rasgaria, em um processo que destruiria tudo: matéria, energia, leis físicas. O tempo deixaria de ter sentido. Seria um fim absoluto, não só da existência, mas do próprio conceito de realidade. É impossível afirmar com certeza qual desses futuros ocorrerá. Tudo depende da verdadeira natureza da energia escura, da massa total do universo e de parâmetros ainda não completamente compreendidos. O que sabemos é que vivemos em uma era privilegiada, entre o nascimento das estrelas e a escuridão final, entre o silêncio primordial e o silêncio que ainda virá. Somos testemunhas de um universo ainda vibrante, ainda luminoso, ainda fértil em galáxias e possibilidades. E isso, por si só, já é extraordinário. Pensar no fim do universo não é apenas um exercício científico, mas também um mergulho filosófico no próprio sentido da existência. Se tudo está destinado a desaparecer, qual é o valor da vida, da consciência, da memória? Talvez a resposta esteja no próprio fato de que, mesmo com um fim inevitável, o universo foi capaz de gerar complexidade, beleza e pensamento. Foi capaz de, por um breve instante, olhar para si mesmo e fazer perguntas. Seja pelo congelamento, pelo colapso ou pela ruptura,
O destino final do cosmos será, em última instância, uma extensão do mistério que o originou. E nesse intervalo entre o Big Bang e o último suspiro, somos a respiração do universo, breve, consciente e cheia de significado. Em um futuro tão distante que os próprios números perdem o sentido humano, tudo que hoje conhecemos como matéria, planetas, estrelas, corpos, objetos, pensamentos, terá se transformado em partículas solitárias, navegando num vazio sem cor, sem calor e sem horizonte. Esse é o tempo do último átomo, um conceito que representa o final absoluto da matéria estruturada no universo. É o ponto onde não há mais ligações químicas, nem fusão, nem gravidade aglutinadora. Apenas partículas subatômicas, talvez prótons remanescentes ou fótons esticados ao infinito, flutuando num cosmos que perdeu o ritmo, a estrutura e o propósito. Se o cenário do Big Freeze quando se confirmar, a linha do tempo que nos separa desse momento final é quase inimaginável. Em cerca de 10 elevado a 14 anos, as últimas estrelas terão morrido. O universo será povoado apenas por anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Entre 10 elevado a 30 anos a 10 elevado a 40 anos. Até os próprios planetas serão desintegrados por interações gravitacionais ou absorvidos por buracos negros. Mas o fim da matéria ainda não terá chegado. Os prótons, os blocos fundamentais dos núcleos atômicos, são estáveis, mas pode ser que não eternamente. Se o decaimento do próton ocorrer, como prevêem algumas teorias da física de partículas, então os átomos desaparecerão gradualmente, convertendo-se em radiação leve e fragmentos inertes. Essa era é conhecida como a Era da Degeneração. A energia utilizável se torna escassa. O universo já não gera novos sistemas, não forma estrelas, não alimenta reações químicas. É um universo onde a entropia atingiu seu ápice. O calor, antes distribuído em gradientes, agora se encontra espalhado de forma homogênea. Nada é mais quente ou mais frio que o resto. O tempo continua a passar, mas já não há eventos para marcá-lo. A passagem do tempo, tão essencial para a experiência humana, se torna uma abstração sem mudança. O cosmos entra num estado de silêncio perpétuo, onde tudo permanece, mas nada acontece. No caso dos buracos negros, mesmo eles não são eternos. Segundo a teoria de Stephen Hawking, eles irradiam lentamente sua energia através do fenômeno conhecido como radiação Hawking. Ao longo de 10, 100 anos ou mais, os buracos negros perderão massa gradualmente até evaporarem por completo, deixando apenas radiação de fundo. Quando o último buraco negro tiver se dissolvido, não restará nenhuma estrutura, apenas partículas isoladas e radiação difusa. Esse é o verdadeiro ponto final da história da matéria. Nenhuma nova estrela surgirá, nenhum novo átomo se formará. O universo terá retornado a uma forma ainda mais rarefeita e silenciosa do que na Era das Trevas, logo após o Big Bang. E, no entanto, mesmo nesse estágio terminal, o universo permanece em expansão. O espaço continua a crescer, levando consigo as últimas partículas, separando-as até que não haja mais qualquer possibilidade de interação física entre elas. A matéria se torna memória, a luz, uma lembrança alongada, a gravidade, uma sombra do que foi. Tudo se dilui em uma vastidão sem bordas, onde a própria definição de existência se esgarça até se tornar indistinguível do nada. Nesse estágio, o tempo perde sua direção e no universo, em sua totalidade, se dissolve sem drama, sem explosão, sem fim abrupto, apenas apagando-se como a última brasa de um fogo antigo. Pensar no último átomo é confrontar a noção mais profunda de finitude. Não apenas o fim da vida, mas o fim da estrutura, da forma, da própria matéria. É um adeus sem testemunhas, sem retorno. E ainda assim, esse futuro sombrio e distante realça a preciosidade do agora. Porque entre o Big Bang e a dispersão final, houve um momento, este momento, em que a matéria se organizou, brilhou, pensou, criou arte, ciência, música, amor.
Houve um instante em que o universo sabia que existia, porque um de seus fragmentos se fez consciente. E talvez isso, mesmo que por apenas alguns bilhões de anos, tenha sido o ápice da complexidade e do milagre que a natureza jamais repetirá. Ao contemplarmos o universo, mesmo com os telescópios mais poderosos já construídos, estamos sempre olhando de dentro. Dentro do tempo, dentro do espaço, dentro da bolha em expansão que começou com o Big Bang. E isso nos leva a uma das perguntas mais provocantes de todas. Existe algo fora do universo? O que está além da borda da realidade observável? A resposta, por mais que fascine, não é simples. E talvez nem seja totalmente acessível à lógica humana. Porque o universo, em seu nascimento e estrutura, não se expande dentro de algo maior, mas expande o próprio espaço em todas as direções. Mesmo assim, teorias ousadas tentam imaginar o que pode haver além da fronteira cósmica. Comecemos com o que sabemos. O universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Um limite ditado não pelo tamanho real do universo, mas pela luz que teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. Isso significa que onde pode haver, e provavelmente há, mais universo além do que podemos ver. Regiões que estão tão distantes que sua luz ainda não chegou até nós. Essas áreas podem conter mais galáxias, mais estrelas, mais estruturas cósmicas, ou talvez variações diferentes nas leis físicas, nas constantes fundamentais, ou até mesmo nas partículas elementares. O universo, portanto, pode ser incomensuravelmente maior do que tudo o que já foi observado ou imaginado. Mas há hipóteses ainda mais radicais. Uma das mais discutidas é a do Pinto multiverso. Nela, o nosso universo seria apenas uma entre incontáveis bolhas cósmicas, cada uma com suas próprias leis físicas, constantes e histórias. Esses universos poderiam existir em um espaço mais profundo, um hiperespaço de possibilidades quânticas, onde as flutuações energéticas constantes dão origem a novos universos, como bolhas surgindo e se expandindo em um líquido fervente. Cada bolha pode ter uma quantidade diferente de matéria, uma geometria diferente, até mesmo dimensões diferentes. Em alguns, as estrelas podem nunca ter se formado. Em outros, a própria noção de tempo pode ser irreconhecível. Outra possibilidade é que o universo seja curvo ou finito, mas sem bordas, como a superfície de uma esfera em 3 dimensões. Nessa visão, se você viajasse em linha reta por tempo suficiente, acabaria retornando ao ponto de origem. O universo não teria um fora, mas sim uma topologia fechada, onde espaço e tempo se dobram sobre si mesmos. Essa geometria cíclica nos obriga a abandonar a ideia de limites físicos, substituindo-a por uma noção de finitude sem fronteira, algo profundamente contraintuitivo para a mente humana, acostumada com começos, meios e fins delimitados. E se o universo que conhecemos for apenas uma projeção tridimensional de algo maior e mais fundamental? Algumas interpretações da física teórica, como a do no princípio holográfico, sugerem que tudo o que vemos pode ser uma codificação de informações inscritas em uma dimensão inferior, como um holograma. Isso implicaria que o verdadeiro universo estaria fora da dimensão que percebemos, em um plano mais profundo, onde espaço, tempo e até mesmo consciência seriam projeções. É uma ideia ainda especulativa, mas que surge naturalmente em certas versões da teoria das cordas e da gravidade quântica. No fim, o que há fora do universo conhecido talvez não seja um lugar, mas uma pergunta. A fronteira pode não estar nos confins do cosmos, mas nos limites da compreensão humana. Cada avanço científico empurra esse limite um pouco mais para longe, revelando novas camadas de mistério. Ainda assim, a própria existência de uma fronteira observável nos lembra de nossa posição, pequenos, curiosos, conscientes, presos dentro da bolha do tempo e da luz, mas ousando imaginar o que está além dela. E talvez isso seja o mais extraordinário, que, em um universo onde tudo tende ao silêncio, houve um breve momento em que a matéria se organizou em olhos que olham, em cérebros que perguntam, em vozes que narram. E essas vozes feitas de carbono e memória ousaram perguntar:
E se houver mais? E se houver algo além? Porque a maior fronteira pode não estar no espaço, mas na capacidade de sonhar com aquilo que ainda não podemos ver.